Bom, pessoal, continuando a discussão em torno da norma jurídica, a gente vai falar agora sobre as classificações, né? A gente já apresentou em algumas outras ocasiões a advertência de que classificação é muito variável. Eu vou apresentar aqui para vocês apenas algumas que são mais usuais, né? Para que a gente possa colher dessas classificações algum efeito prático, certo? Então, vou começar aqui com as classificações, a classificação a partir da natureza das suas disposições. As normas jurídicas são ou normas de conduta, que são chamadas as normas primárias, ou normas de organização, que são ditas como normas secundárias. Então, as normas primárias, elas preveem de forma mais clara a própria tem como objeto o próprio comportamento humano, certo? Então as normas de proibição de determinado comportamento, de obrigatoriedade de determinado comportamento. Mas temos, por outro lado, as chamadas normas de organização ou secundárias, como as que prevêem, vamos supor, que as pessoas jurídicas sejam ou de direito público ou de direito privado, né? Ou pessoas jurídicas de direito interno ou pessoas jurídicas de direito externo. Entende? Então, essas classificações, essas organizações são próprias dessa outra categoria de norma. Se a gente for bem rigoroso, na verdade, elas não se trata de norma primária, né? É um enunciado normativo, na verdade, mas assim que muitos autores trazem, certo? Porque os enunciados normativos secundários podem se compor a enunciados normativos primários para eles todos juntos, reunidos, formularem normas jurídicas, certo? Mas essa é uma classificação que existe e por isso que estou trazendo aqui para vocês. Quanto à sistematização, nós temos normas constitucionais, são aquelas normas que têm status constitucional, formal e materialmente constitucionais. A gente já viu aqui o que é uma norma formalmente constitucional, ou seja, aquela que está prevista na Constituição, e materialmente constitucional, aquela que tem, obviamente, ela tem verdadeiramente caráter constitucional. Ou seja, são normas que realmente deveriam aparecer na Constituição, certo? Ao lado das normas constitucionais, a gente tem as chamadas normas codificadas. Os códigos a que a gente se refere, né, são construções legislativas de grande porte, porque encerram uma grande quantidade de matéria diversa. Quando eu falo em Código Penal, eu me refiro a um apanhado dos mais importantes crimes dentro de um ordenamento jurídico, certo? Todos os crimes estão previstos nos códigos? Não. No Código Penal? Não. Alguns estão previstos nas chamadas leis esparsas ou leis extravagantes, certo? Então, por exemplo, eu tenho um Código Penal que prevê a pena, aliás, prevê o crime de homicídio, de furto, de roubo, estelionato, estupro, peculato e assim por diante. Mas eu posso, a partir de uma lei qualquer, criar um tipo penal específico punindo crimes cibernéticos, que obviamente não estavam previstos lá no Código Penal, que é da década de 40, certo? Esses crimes eles vão estar onde? Em leis esparsas, em leis extravagantes. Eu falei para vocês aqui mesmo, dei um exemplo, mostrei para vocês um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que traz um tipo penal. Esse artigo está no Código de Trânsito Brasileiro, no outro código, mas não no Código Penal, certo? Então, o que a gente vai ver como diferente? O código,
ele é mais difícil de ser promulgado, mais difícil de ser elaborado. Tanto que vocês veem, nós temos um Código Penal da década de 40, o Código de Processo Penal é da década de 40. O Código de Processo Civil, até agora há pouco tempo, 2015, era um código da década de 70, o Código de Processo Civil. O Código Eleitoral é da década de 60, é o nosso Código Eleitoral vigente. Claro que houve várias outras leis esparsas que sucederam ao Código e regulam, muito mais do que o próprio Código, as eleições de hoje em dia. Mas o Código Comercial é de 1850. Claro que teve várias modificações, mas o Código está lá, ainda vigente, na época de Dom Pedro II. Né? Então, vejam como é difícil fazer uma votação de um código, porque requer um assentimento legislativo em torno de muitos temas diversos. O Código Civil, pessoal, vai tratar de direitos à personalidade, vai tratar de direitos sobre as coisas, né, os direitos reais, vai tratar de direitos sucessórios, obrigações, contratos, né? Enfim, todas essas, direito de família, todas essas questões que muitas delas são muito sensíveis. Por isso que a gente demorou quase um século para votar um novo Código Civil. A gente tem um Código Civil de 2002, o nosso primeiro Código Civil foi da segunda década do século XX, 1916, certo? Porque é realmente difícil votar, ter um consenso em torno de códigos. Não é por acaso, se vocês forem perceber bem, geralmente a gente tem códigos de épocas de totalitarismo ou de restrição da atividade parlamentar, né? Época de ditadura. Vejam, nosso Código Penal da era Vargas, ditatorial. Processo penal da mesma forma. O processo civil até pouco tempo era da época da ditadura militar, em 73. O Código Eleitoral, ditadura militar, certo? Por quê? Porque são momentos que, como impedem uma ampla discussão parlamentar, fica mais propício de votar os códigos, ok? Mas ao lado dos códigos e da lei extravagantes existem também as chamadas consolidações. Nós temos a consolidação que talvez seja a mais conhecida de todas, que é a consolidação das leis do trabalho, CLT. Por que consolidação? Porque o legislador tão somente fez um apanhado das leis vigentes e consolidou num só texto, num só diploma, vamos dizer assim, certo? Então, vamos lá. Eu tinha a lei 42, tinha a lei 129, tinha a lei 1200. Peguei o apanhado de todas essas leis que tratam sobre, vamos supor, direito do trabalho e fiz um apanhado num só texto, com o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, organizei, consolidei, certo? Então, a consolidação, ela não tem o mesmo trabalho da codificação porque ela não vai propor algo novo. Ela apenas vai reunir num só documento aquilo que já existe, aquilo que já está como válido. Certo? Bem entendidas essas diferenças, pessoal? Bom, e quanto à obrigatoriedade? Quanto à obrigatoriedade, a gente tem normas de ordem pública, normas de ordem privada. Né? As normas de ordem pública, em regra, são normas cogentes, imperativas, e as normas de ordem privada são permissivas. Certo? Então, o modal deontico prevalente das normas de ordem privada é a permissão. Porque, mais das vezes, vocês vão observar, por exemplo, no Código Civil, que, salvo estipulação em contrário, né, eles vão colocar ali a regra geral. Mas as partes, se for conveniente para elas, podem optar por outro caminho. Certo? Bom, aqui a gente vai tratar agora da chamada validade das normas jurídicas. A gente tem normas jurídicas válidas quando
pelo menos no aspecto formal, quando elas são criadas de acordo com critérios estabelecidos no sistema jurídico. Quer dizer isso? Para eu criar uma lei, do que é que eu preciso? Primeiro eu tenho que observar quem é que pode propor essa lei. Eu posso propor como promotor, como professor? Não. Então eu preciso ter um órgão legitimado para essa proposição. Qualquer parlamentar pode propor qualquer projeto de lei sobre qualquer assunto? Não. A gente também tem algumas limitações. Algumas leis são necessariamente propostas, por exemplo, por um órgão judiciário, né? As leis de organização judiciária, ou pelo executivo, a lei de orçamento anual, certo? Então, existem essas questões iniciais. Depois que houver a propositura do projeto, eu tenho que passar por uma série de comissões. Comissão de Constituição e Justiça, comissão de redação, comissão econômica, né, para saber o impacto econômico daquela lei, e assim por diante. Depois de passar por todas as comissões votadas e aprovadas, vai para o parlamento, a Assembleia Legislativa. Para aprovar essa lei, eu preciso do voto de quantos deputados? Passou pela votação desses deputados, teve quórum e teve a maioria requerida, beleza. Aí eu vou para a sanção do governador ou da governadora. E aí, quando a governadora ou o governador sancionar essa lei, que foi aprovada pelo parlamento, pela Assembleia, aí sim eu posso dizer, ela está formalmente válida. Por quê? Porque ela cumpriu todos os requisitos previstos no ordenamento jurídico para que ela nascesse, certo? Então, norma válida, sob o aspecto formal, é aquela que atende a todas as formalidades, a todos os caminhos legislativos para que ela possa se transformar efetivamente numa norma jurídica. Ok? No entanto, alguns autores vão ressaltar um outro aspecto, que é chamado aspecto axiológico da validade. O aspecto axiológico da validade é uma aferição da sua legitimidade. Quando uma norma jurídica ela não é legítima, no sentido de que ela não tem um amparo social, ela pode padecer não apenas a legitimidade, mas do que a gente vai chamar de eficácia. É uma norma que não pega. A gente costuma dizer isso aqui no Brasil, vez por outra. Essa norma não pegou. Ela não pegou por quê? Porque falta a validade axiológica, ou, em outras palavras, falta a eficácia. Ela pode ser até válida formalmente. Percorreu todos os caminhos, chegou lá, foi aprovada, sancionada, beleza. Mas a sociedade não atende a essa norma, certo? Então, ela padece desse outro aspecto da validade, que é o aspecto axiológico. Ok? A gente vai estudar daqui a pouco sobre eficácia. Bom, agora a gente vai tratar de um aspecto da validade que é a sua pertinência, né, a sua aplicabilidade no tempo e no espaço. Eu tenho, de um lado, o que a gente chama de vigência das normas legais no tempo, né? E aí a gente destaca aqui esses momentos iniciais, esses momentos primordiais. Eu tenho o momento da promulgação da norma legal. Quando é que a norma legal o que é que representa quando a norma legal é promulgada? A existência da norma legal. A Lei 8.326, ela foi promulgada. O que eu quero dizer com isso? Que ela tem a sua existência comprovada. Mas eu só posso exigir a obrigatoriedade dessa norma legal depois que ela for publicada. Tanto que, se vocês observarem, as leis, né, tem lá, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A publicação é o marco da obrigatoriedade da norma legal, certo?
não é a promulgação, não é quando o governador ou a governadora assinam, ou o presidente da República ou o prefeito assinam a norma legal, mas quando ele dá publicidade a essa lei, certo? Então, promulgação representa a existência, a publicação, a obrigatoriedade dessas normas. E quando é que ela tem início? Tanto pode ser no momento da publicação, que é a regra, como depois da publicação, certo? Então, vamos supor, você já deve ter visto normas legais, ou já deve ter conhecimento de que algumas normas legais, há uma previsão de que elas entrem em vigor algum tempo depois da publicação. Por que é que isso ocorre? O que é que vocês acham? Para que as pessoas possam se coordenar, coordenar suas atitudes. Perfeito. Não só as pessoas, mas até os órgãos governamentais. Então, eles precisam, vamos lá, é uma lei que passou por isso várias vezes, a lei de proteção de dados, né? Então, assim, foi várias vezes postergado. Não, agora vai valer, e pronto. E a gente já está meio perdido em relação a isso, né? Mas um código penal, ele precisa de um tempo para que todas as instituições que vão aplicar, como também as próprias pessoas, tenham conhecimento do que está sendo exigido agora deles como conduta vedada, certo? Geralmente os códigos, eles demandam essa adaptação. Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma adaptação para as suas obrigações, as suas exigências, certo? Então, esse período que vai do momento da publicação até o momento da vigência no tempo dessa norma legal é chamado de vacatio legis, ou vacância da lei. Houve um caso curioso aqui de um código penal que foi promulgado, ou seja, formalmente válido, né? E na vacatio legis ele foi revogado. Isso aconteceu na década de 60, aqui no Brasil. Então, assim, ele não sobreviveu nem no período que estava se adaptando, porque eu acho que acharam que devem ter considerado que a norma não era mais adequada, certo? Então, é possível. Na vacatio legis, a norma é formalmente válida, mas ainda não é vigente. Ok? Professor, tem Oi. também quando a lei estabelece disposição transitória, não tem? Isso. Assim, A disposição transitória, ela tem vigência imediata, mas ela tem vigência por um tempo determinado. Então, assim, ela começa a viger, mas já se prevê o momento em que ela não vai mais vigir. A gente vai ver isso mais adiante, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Quando eu coloco aí o término da vigência, a gente falou sobre o início da vigência. Pode ser agora ou tantos dias depois da publicação, certo? Para possibilitar, inclusive, que as pessoas tenham conhecimento de como é que a vida delas vai ser afetada. Mas eu posso ter também determinação do fim da vigência. E esse fim da vigência tanto pode acontecer pela revogação, certo? Por exemplo, quando eu tive o Código de Processo Civil de 2015, revogou o Código de Processo Civil de 1973. Então, terminou a vigência de 73 com a promulgação, ou pelo menos o fim da vacatio legis do novo Código de Processo Civil, certo? Mas eu também posso prever um termo para o fim dessa vigência.
E o que é termo? O termo é um prazo, é um período pré-determinado. Eu já prevejo antecipadamente que essa lei só vai viger até tal data. Acontece com isso anualmente. A lei orçamentária anual, ela tem um termo, ou seja, ela vai se aplicar até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, certo? A lei da Copa, ela previa tipos penais que só iam viger até tantos meses depois de concluída a Copa no Brasil. A lei da Copa é uma pérola jurídica, porque é como se o Brasil entregasse a soberania, né, toda para ela atender aos caprichos da FIFA, ela tem que mudar a sua legislação penal. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver penal, né? Vários tipos penais proibido, pessoal, vendas de bebidas alcoólicas, vendas de bebidas que pudessem concorrer com os patrocinadores da Copa, a tantos metros das arenas, né? Ou de material falsificado dos licenciados oficialmente pela FIFA. Para vocês terem ideia de, assim, como é que a gente passou por isso, né? Aqui a gente se submeteu. Mas elas tinham um prazo pré-determinado. Esses crimes estão vigentes até a data até 6 meses depois da conclusão da final, certo? Então, isso é termo. E eu também tenho uma condição. Eu posso determinar o fim da vigência de uma lei penal, de uma lei, a partir da condição, certo? E o que é condição? Condição é uma situação que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Quando se decreta um estado de calamidade pública, quando se decreta um estado de guerra, um estado de emergência, né? A gente sabe, por exemplo, um estado de calamidade em razão da seca ou em razão das chuvas. A gente sabe que um dia a situação vai normalizar, mas a gente não sabe quando, certo? Então, é como se a lei vigesse até não existir mais fundamento para essa situação excepcional. Isso é chamado de condição, que é um fim futuro que a gente não pode dizer exatamente quando é que vai acontecer, certo? Tranquilo? Vamos tratar agora dessa primeira possibilidade, que é a revogação. A revogação pode se dar de maneira a revogar totalmente a norma legal, é o que a gente chama de abrogação, ou parcialmente, que é a derrogação, certo? E a revogação, ela pode acontecer basicamente a partir desses dois critérios, um critério hierárquico ou um critério cronológico. Então, se eu tenho a Constituição, eu promulgo a Constituição, todas as normas legais que são inferiores à Constituição, né? É infraconstitucional a norma legal, que com a Constituição colidirem, elas imediatamente são tidas como revogadas, certo? Não se trata de inconstitucionalidade. Se a Constituição é posterior, ela revoga toda a parte do ordenamento jurídico que com ela não se coaduna, ok? Essa é a revogação a partir desse critério de hierarquia. Eu tenho também a revogação a partir do critério cronológico. É o mais fácil a gente perceber, né? Eu tenho um Código Civil de 2002 e eu tenho um Código Civil de 1916. Qual é o que vai ter vigência? O de 2002. Porque ele é posterior. E a lei posterior revoga a anterior que com ela colida. Com ela se incompatibilize. Certo? Essa é a regra. Claro que existem outras possibilidades. A revogação também pode se dar tacitamente ou expressamente. Vamos lá. Era muito comum antigamente a gente ver leis que terminavam assim: revogam-se as disposições em contrário. A Lei Áurea tem lá o primeiro artigo dizendo que os escravos são libertos e o segundo artigo apenas determinando que todas as disposições em contrário sejam revogadas.
Aí eu pergunto a vocês, é necessário haver uma previsão expressa da revogação de todas das disposições em contrário? O que é que vocês acham? E aí, pessoal? Se não houvesse na lei essa determinação, revogam-se as disposições em contrário, ela não teria o condão de revogar? Parece que ela repete o critério cronológico, né? E isso, perfeito, Paulo. Não há necessidade, porque essa é uma consequência lógica. Quando uma lei é posterior à outra e com ela se incompatibiliza, a anterior é revogada. É um critério lógico, não precisa de uma expressa determinação. Tanto que as leis modernas, as leis mais atuais do Brasil, elas não têm mais essa disposição. Certo? Aqui eu coloquei o nome para vocês, um nome meio feioso, né? A repristinação. O que é repristinação? A repristinação é o aproveitamento das regras revogadas em razão de as regras revogadoras terem perdido a vigência. Eita, agora o negócio complicou, né? Vamos imaginar a seguinte situação. A Lei 2 revogou a Lei 1 e a Lei 3 revogou a Lei 2. Como a Lei 2 tinha revogado a Lei 1, com a revogação da Lei 2 pela Lei 3, a Lei 3 está ressuscitando a Lei 1. Entendeu? É o tipo exemplo de fim de aula, né? Para a gente. Não, tá bom, pessoal, vamos lá. Vamos deixar para lá, né? Vocês compreenderam o que é que vem o que vem a ser a repristinação? A repristinação é como se fosse a ressurreição de uma norma que já estava morta. Pelo só fato de quem a matou ter morrido também. Entende? A repristinação é fazer retornar à vida uma norma que não tem mais vigência. Porque a norma que a revogou foi, por sua vez, revogada. Essa não é a melhor técnica legislativa, tanto que a repristinação ela é vedada na Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Certo? Tem um risco à segurança jurídica, a segurança jurídica é inegável. Certo? Porque, imagine, eu tenho uma lei de 1960, aí uma lei posterior de 1880 revogou aquela lei de 60. Aí, em 2004, eu tenho uma lei que revoga a de 80, que revogou a de 60. Como revogou a revogadora, aí eu vou fazer ressuscitar a norma de 1960. Né? Então, assim, a repristinação no nosso ordenamento jurídico não é admitida, a menos que o legislador expressamente diga, olha, aquela norma de 1960 vai estar vigente novamente. Porque aí o legislador tem uma percepção clara e faz uma opção evidente dessa intenção de repristinar. Não é uma decorrência lógica. Certo? E aí, para concluir, pessoal, vamos falar sobre as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas é um núcleo que existe na Constituição que é impassível de revogação. Então, direitos e garantias fundamentais são direitos que não podem ser revogados. Eles não, mesmo por emenda constitucional, não podem ser revogados. Há uma discussão sobre se uma nova Constituição seria capaz de modificar esses núcleos que são protegidos pelas cláusulas pétreas. Isso é uma discussão teórica, né, que de fato existe. Mas, falando apenas em termos de emenda constitucional, as emendas elas não podem fazer alteração de todo o texto constitucional. Existem algumas matérias, né, que são insuscetíveis de revogação. São as chamadas cláusulas pétreas. Certo? Deixa eu ver aqui quem foi. Alguém perguntou alguma coisa ou não? Fui eu. Oi, Paulo. As cláusulas, elas
elas aparecem explicitamente, assim, ó, isto é uma cláusula pétrea? Ou vai depender de uma avaliação, assim, daquilo que é mais importante ou não? Boa pergunta, Paulo. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem expressamente essa determinação, né? Quando a gente olha aqui o... Deixa eu ver aqui o artigo que fala sobre isso. A nossa Constituição. Parágrafo 4º do artigo 60. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. O Brasil não pode deixar de ser uma federação por emenda constitucional. O voto direto, secreto, universal e periódico, certo? A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nenhum projeto de emenda constitucional pode atentar, pode revogar essas normas constitucionais, sob pena de invalidade, certo? Então, essas são as nossas cláusulas pétreas. Elas não podem ser simplesmente presumidas ou pensadas, o que é melhor, o que não deve ser modificado. Não. Elas têm que ser expressas, certo? É claro que pode ser que o intérprete ele encontre, sob a égide de direitos e garantias individuais, são só aqueles direitos previstos no artigo 5º? Não. Alguns outros direitos e garantias estão espalhados na Constituição. Então, esses direitos também são atingidos pela impossibilidade de modificação por emenda. São também cláusulas pétreas, portanto. Certo? Foi muito boa a sua colocação. Ok, pessoal? Pessoal, falta um restinho de norma jurídica, mas aí eu vou pedir a vocês paciência e compreensão, né? Eu vou deixar para a próxima terça-feira, tá certo? Na próxima terça-feira a gente discute o texto e termina essa parte de norma jurídica, tá certo? Eu já estou aqui no meu limite, hoje foi realmente um dia bem tumultuado aqui, mas a gente vê isso com cuidado na próxima terça-feira, certo? Pois eu agradeço a compreensão e vou concluindo aqui, me despedindo.